Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Que alegria estar mais uma vez aqui neste programa, no qual nos reunimos diariamente para refletir o Evangelho do dia, para refletir essa palavra de Deus, essa palavra que nos cura, nos liberta, nos transforma, essa palavra que tem o poder de nos exortar, essa palavra que vai nos levando cada vez mais ao coração de Deus, à vontade de Deus, que é a nossa santidade de vida. Permito-me apresentar, meu nome é Jefferson, eu tenho 29 anos, moro hoje em Marilândia, sou servo do Grupo de Oração Maria Imaculada, e para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui, falando da palavra de Deus com vocês. Já vamos abrir, a nossa Bíblia. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25, vai abrindo sua Bíblia. E vamos, para começar bem, clamar a Santíssima Trindade em nosso meio, clamar o Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós ouvirmos, formos falar, formos refletir, possa realmente vir do coração de Deus, possa realmente entrar no nosso coração também e fazer morada, e mudar, de alguma forma, a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Então pega lá a sua palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 25. Esse evangelho vai dizer o seguinte para nós. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abdias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, o qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou-lhe ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te a boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não podias lhe falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-se com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu mistério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu próprio perante aos homens. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, estamos vivendo
esse tempo do advento não é um tempo de espera. Um tempo em que nós preparamos o nosso coração para a vinda, o nascimento do menino Jesus, né? Um tempo de reflexão, um tempo de realmente de voltar, né? Renovar a nossa fé, voltar a ter essa fé fervorosa em Deus. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque é isso que ela nos propõe. Ela nos lembra que nós, né, mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo sendo fiéis à palavra de Deus, assim como Zacarias e Isabel eram, né, homem justo, uma mulher justa, mesmo sendo justos, nós não somos livres, né, das nossas esperas, dos nossos sofrimentos, né, livres dos acontecimentos da vida, livres daquilo que pode realmente vir para nos fazer, né, ter mais fé. Porque Zacarias e Isabel viviam aquele martírio interior, né, de não poder não ter tido filhos, né, já velhos. E aquilo era uma vergonha muito grande naquela época, né? E eles continuaram, né, seguiram, serviram ao Senhor, mesmo com aquela dor, mesmo com, talvez com aquela, como que eu posso dizer, mesmo com aquela falta, né, de algo, né, mesmo com as coisas não acontecendo conforme a tua vontade, né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente saber que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo fiéis, nós não somos livres dos sofrimentos, das adversidades da vida. Porém, Jesus, ele nunca desampara aqueles que são seus. E é isso que essa palavra também nos demonstra, né? Que mesmo tantos anos depois, mesmo na velhice, mesmo quando eles ainda não tinham mais esperança que aquilo poderia acontecer, né? Que eles poderiam ter um filho, Deus olha para eles. E talvez nós nos encontramos assim, né? Tristes, sem esperança, com uma fé muitas vezes incrédula naquilo que nós pedimos, né? Às vezes nós estamos até cansados de pedir algo, né? Coisas, né? Sonhos a Deus e achando que Ele não olha para cada um de nós, mas Deus, Ele olha sim. E aqui está a prova viva disso, né? Que nós possamos acreditar, né, na promessa de Deus na nossa vida, que nós possamos crer, né, que Ele olha por nós, que Ele está conosco, né? E assim acontece. Depois de muitos anos, o anjo vai lá e anuncia que Isabel está grávida e que Isabel dará à luz. De princípio, Zacarias não acredita, né? Por todo o seu estado de vida, né? Pela velhice, pelo tempo já que ele pedia essa graça, que eles pediam essa graça, ele não acredita que aquilo pode acontecer. E é engraçado a gente notar que Deus, ele tira a fala de Zacarias nesse momento. Amados, isso que eu não vejo como um castigo, colocar Zacarias em silêncio, mas como uma pedagogia de Deus, né? Muitas vezes Deus tem que silenciar nós para que nós possamos entender ou buscar entender algumas coisas que acontecem, alguns mistérios. Nós precisamos silenciar o nosso coração, a nossa vida, para realmente ver o cuidado de Deus nesses pequenos detalhes e muitas vezes voltar a acreditar. Como eu disse, muitas vezes nós estamos incrédulos. Temos uma fé, sim, mas uma fé baseada em acontecimentos, uma fé baseada em espera de milagres e não uma fé sorda, uma fé que vive a espera em silêncio, uma fé que vive em espera, louvando a Deus, agradecendo a Deus, entendendo que o tempo de Deus é o melhor para cada um de nós, né? Entendendo que se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, e nós já temos muito mais que merecemos, né? Pela nossa condição, né, de pecado, pela nossa condição, nossa fraqueza humana. Então, amados, que nesse tempo nós possamos renovar, né, reacender essa fé em nosso coração. Acreditar que Deus, ele continua sendo Deus, que Deus, ele continua sendo aquele Deus de milagres,
né, que nós lemos na Bíblia, aquele Deus que cura, e que Deus ele continua olhando para cada um de nós, nas nossas particularidades, do nosso jeitinho. Deus ele continua vendo, né, o nosso coração, continua vendo a nossa justiça, né, continua vendo a nossa fidelidade com Ele. E é isso que nós somos chamados para ser fiéis, né, independente da situação que vivemos, da espera que vivemos. Porque no momento certo Deus vai agir. Deus ele promete e ele cumpre. Deus ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, irmão. Creia nisso, né? Tenha isso no seu coração. Não se desespere na espera, mas espere confiando, espere que esse tempo de espera, né, que nós estamos vivendo, advento, ela possa ser para nós um grande ensinamento, para a nossa vida, para nossas esperas diárias, né? Para nossas esperas diárias, que eu digo, né, uma espera que realmente possa fazer sentido para cada um de nós, que nós possamos entender de uma vez por todas que Deus faz, mas que o tempo dele é o melhor para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço a todos, né? Até a próxima. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.